Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para mais um encontro de promoção em saúde promovido pela ABEM. Treinamento sobre imunização, uma parceria da ABEM Nacional com a SBIM. Hoje, a nossa temática é morbidade pós-Covid, demandas para as unidades básicas de saúde. Meu nome é Sandra Ferreira, eu sou coordenadora do DEAB da ABEM Nacional, e eu e a professora Kátia estamos aqui representando a ABEM Nacional e vamos estar auxiliando no processo de discussão e moderação desse encontro. A professora doutora Edmar Kátia Adami é diretora de educação da ABEM Nacional. Ela é professora da UDESC, né, Universidade do Estado de Santa Catarina, e ministra aulas tanto na graduação quanto na pós-graduação. A nossa convidada especial, ela vem do estado de São Paulo, a Maria de Fátima Soares. Ela é mestre, é enfermeira, mestre em ciências pela Escola de Enfermagem da USP, e atua na Coordenadoria Regional de Saúde, Centro, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Bem-vinda, Maria de Fátima. A ABEM agradece a sua participação nessa atividade, né? É um prazer ter você aqui junto com a gente. Kátia, você quer dar uma boa noite para o pessoal e aí a gente passa a palavra para a nossa convidada. Eu acho que aconteceu alguma coisa no áudio da Kátia, então eu passo a palavra para a Maria de Fátima. Se você quiser complementar a sua apresentação aqui, tá? E a gente agradece a presença de todos e peço para vocês colocarem as perguntas, né, no chat, para que a gente possa ir acompanhando e trazendo para a discussão as questões que vocês nos trazem. Obrigada, professora Sandra. Obrigada, Kátia. Oi, Kátia. Pode falar. Oi, desculpem, eu tive um delay aqui no áudio. Quero aproveitar para desejar a todos um bom evento, dar as boas-vindas à nossa convidada, em nome da diretoria da ABEM Nacional, dizer que é uma satisfação tê-la conosco e dizer que é muito importante que nós tenhamos esse espaço de discussão contigo. Professora Sandra, muito obrigada pela mediação e que nós tenhamos uma ótima live, um ótimo evento nessa noite. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada pelas boas-vindas. Obrigada pelo convite. É uma grande honra, um grande prazer estar fazendo parte dessa programação tão rica, né, que são essas lives. E dizer que, para mim, foi muito legal receber esse convite, né, e também foi desafiador, né, como a professora Sandra falou, né, eu atuo na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, aqui de São Paulo, né, e na área de vigilância em saúde, né, e falar desse tema, para mim, está sendo, assim, muito esclarecedor, né, e me traz, né, assim, pensamentos, né, de que cada vez mais a gente vai precisar incluir em várias áreas, né, de atuação esse problema, né, que é o pós-Covid, tá? Eu vou começar a apresentação, então, vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês. Tá na tela inteira a apresentação? Tá na tela inteira, sim. Tá bom, obrigada. Bom, então, esse é o tema dessa live, né, morbidades pós-Covid, as demandas para as UBSs, tá? Então, só para a gente contextualizar, né, então, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, então, foi confirmado o primeiro caso de infecção
pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença do coronavírus, que é a Covid-19, né? Então, uma doença respiratória aguda, infecciosa, que se espalhou e disseminou mundialmente, né, com toda a velocidade que a gente vivenciou, né, e está vivenciando. A OMS, então, declara como emergência de saúde pública internacional pela primeira vez no dia 30 de janeiro de 2020, né, e considerou formalmente a existência, né, de uma pandemia em 11 de março de 2020. Os coronavírus surgiram em humanos, né, e causaram essa doença respiratória, né, que é uma doença grave, né, que pode se tornar grave, né, e trazendo, né, novas variantes, né, e isso tá sendo um grande desafio, né, para a gente, né, para a saúde pública, né, e a gente vem convivendo, vem aprendendo com essa doença nova, né, e tudo que ela nos traz, todo o impacto que ela trouxe na vida de todos, né, então, é um cenário novo que nós não conhecíamos, né, e nós estamos aprendendo a cada momento com essa doença. A Covid-19, ela pode ser classificada em Covid-19 aguda, né, com sinais e sintomas acontecendo por até 4 semanas, né, ou 1 mês, então, Covid agudo, tá? Pode ser classificado como Covid-19 sintomático contínuo, né, com sinais e sintomas se estendendo de 4 a 12 semanas, então, de 1 a 3 meses, mais ou menos. Nós também temos esse termo, né, que é a síndrome pós-Covid, que é uma gama de sinais e sintomas, né, um conjunto de sintomas que se desenvolvem após o Covid agudo, né? Então, após 3 semanas, né, do início dos sintomas, né, e ela pode persistir por mais de 12 semanas, né? Então, é a síndrome pós-Covid, né? Então, esses sintomas, eles são muitas vezes sobrepostos, né, e eles podem flutuar e mudar com o tempo, e podem afetar qualquer sistema do corpo. A gente também tem esse termo Covid longo, essa classificação Covid longo ou Covid-19 pós-agudo, né, que é a persistência desses sintomas, né, nas pessoas que se recuperam, então, da Covid-19 aguda, né, ou seja, sinais e sintomas que continuam ou se desenvolvem após Covid-19. Então, esse termo Covid longo ou Covid pós-agudo, ele engloba tanto o Covid-19 sintomático contínuo, né, que é de 4 a 12 semanas, como a síndrome pós-Covid-19, que é de 12 semanas ou mais, tá? Então, várias nomenclaturas, né, estão sendo utilizadas para falar a respeito dessa cronicidade da Covid-19, então, a persistência dos sintomas após a infecção aguda. Então, esse termo, né, ele é originado de long haulers, né, o Covid longo se refere às pessoas que se recuperaram da Covid-19, né, e que exibem ainda os sintomas além desse período esperado. É uma doença multifatorial, complexa, né, e que as pessoas apresentam esses sintomas, né, com uma disfunção orgânica, né, que acaba descrevendo os efeitos residuais da infecção aguda. Então, da forma, né, que se apresentou a doença, né, muitas vezes ela pode se prolongar, continuando os mesmos sintomas que a pessoa apresentou na Covid aguda. Então, os sintomas, eles podem persistir nos mesmos segmentos, nos mesmos sistemas, prolongando, então, o seu tempo de cura, tá?
Então, é o intervalo de tempo, o COVID longo, o intervalo de tempo entre a recuperação biológica, né, que é o término da infecção, né, e a recuperação clínica, então, o desaparecimento, né, de sintomas relacionados à COVID. Aqui a gente também traz essa informação que a síndrome respiratória é reconhecida como uma doença que afeta múltiplos órgãos, né, com um amplo espectro de manifestações, tá? Então, o COVID, ele vem, né, ele causa uma infecção generalizada, ele acomete vários sistemas do corpo, né, que vão causar uma repercussão clínica, e por isso a gente pode ter vários sintomas, né, combinados, sintomas que podem variar. Então, o que a gente tem aqui na COVID longa? Né, os principais sintomas, né, que são relatados por esses pacientes após a infecção aguda. Então, principalmente a fadiga, né? Então, aquela dor no corpo, né, aquela moleza, aquela fraqueza, né, então é um sintoma muito importante, é um dos principais sintomas que continuam, né, após a recuperação biológica, né, após a fase aguda. A falta de ar, a tosse também pode continuar, distúrbios do sono, né, perda de memória, a dificuldade de concentração, a dor muscular, fraqueza. A pessoa também pode ter palpitações cardíacas, dores de cabeça, dificuldade de concentração, né, como eu já disse, tontura, dor de garganta, perda do olfato, perda do paladar, erupções cutâneas, a queda de cabelo, né, pode ter diarreia, vômitos, transtornos de ansiedade, depressão, né? E cerca de 80% dos pacientes recuperados, eles sentem ao menos um sintoma até 4 meses depois do fim da infecção, né? Então, é muita coisa, né? É uma grande demanda, né? É uma grande incidência de pessoas, né, que continuam a sentir algum sintoma depois da infecção aguda. Então, aqui é legal essa figura, porque ilustra bem a história da doença, né, no organismo. Então, as primeiras semanas, né, a COVID, o vírus, né, sendo detectado no PCR, né, pelo exame da nasofaringe, da secreção nasofaríngea, né, nós conseguimos, então, detectar aqui o vírus, né, nas primeiras semanas, né, e depois a queda, né, dessa carga viral, né, na terceira semana, e na quarta semana, então, iniciando, né, depois dessa quarta semana, esse período de COVID pós-agudo, tá? E aí, todos esses sistemas, então, podendo ser acometidos, né, podendo ter uma continuidade, então, de alterações, né? Então, novamente, aqui, a fadiga, o declínio da qualidade de vida, a fraqueza muscular, que é muito importante, principalmente para aqueles pacientes que foram internados, né, submetidos à ventilação mecânica, a internação na UTI, o tromboembolismo, a doença renal crônica, né, e perturbação de estresse pós-traumático, confusão mental, tá? Então, são vários problemas que a COVID traz, né? Então, aqui, né, mais uma foto demonstrando o acometimento da COVID-19 em
vários sistemas, né, do corpo humano, né, e trazendo consequências junto com isso, né. Você tem uma repercussão vascular, né, de membros inferiores, ocasionando nessa fraqueza nas pernas, né. Ela inicia no sistema respiratório, mas aí ela vai gerando, né, toda essa alteração nos demais sistemas, né, por conta dessa tempestade inflamatória que a Covid-19 causa, né? Então, como a gente já citou, a perda de atenção, a fraqueza, a perda de massa muscular. Então, o paciente internado numa UTI, geralmente, ele perde 1% de massa muscular por dia, né? E a Covid-19, ela tem ela causa uma perda maior ainda, né? Então, o déficit nutricional, né, a perda de massa, a perda de peso é muito importante, né? Então, isso acaba levando a essa fraqueza, né, e a necessidade de uma reabilitação. A disfagia, ela pode acontecer também após a intubação, né, e isso pode ocasionar em broncoaspiração, né, e a necessidade também de reabilitação para esses segmentos, né. A avaliação de base desse paciente é muito importante, né. Os especialistas, eles citam que os casos leves também podem ter, né, alterações, né, também você também tem o pós-Covid, né, a Covid longa após um caso leve, isso pode acontecer, não são só os casos graves, né, e é variável de pessoa a pessoa, né. A questão da perda da atividade física por conta da pandemia, do isolamento, né, também é uma coisa que vem contribuir para aquelas pessoas que se infectam com a Covid-19, né, porque já estava com um déficit, né, de atividade física, né, e isso acaba também exacerbando, né, esses sintomas, né, então, o quadro, né, o histórico da pessoa, as doenças pré-existentes, elas podem se agravar, né, tanto para a infecção aguda, né, que são os fatores de risco, né, a gente observou que pessoas que tinham, né, comorbidades, né, tinham uma doença mais importante, né, e isso também se prolonga nos sintomas pós-Covid, né, isso também influencia nessa permanência desses sintomas e nessa exacerbação desse quadro pós-Covid. Aqui eu achei interessante esse gráfico, foi bem difícil achar, né, algo que pudesse trazer para a gente, então, essa prevalência, né, dos principais sintomas. Eu achei bem legal esse, que traz os sintomas da fase aguda, né, e do pós-Covid, né. Então, vejam, olha que interessante, né, a fadiga como o principal sintoma na infecção aguda e também após esse período da infecção, né? Mais até do que as consequências respiratórias, né? A falta de ar, né? As dores na articulação, né? A tosse que era muito presente na infecção aguda, ela já é menor no pós-Covid, mas ela pode persistir, né? A diminuição do apetite, né, que na fase aguda ela é maior, depois ela já diminui, né, mas a persistência dos sintomas de Covid-19, então, principais são a fadiga, a falta de ar, as dores na articulação, né, e seguir, então, das outras. Então, vocês observem, né, que tudo que a pessoa teve ali na infecção aguda, ela pode continuar tendo depois, ela demora, né, para poder ter uma cura clínica, né, para que ela não apresente mais esses sintomas.
E aí aqui, né, o porquê que acontece isso, toda essa repercussão, né, essa tempestade inflamatória, né, então o organismo, ele tem, né, um processo inflamatório, né, uma resposta imune muito acentuada, né, e as substâncias, né, geradas, as interleucinas, os mediadores, eles acabam, né, lesionando, né, várias células de vários órgãos e sistemas, ocasionando, então, nessa complicação múltipla de órgãos. Aí, aqui um pouquinho das comorbidades, né, o que tem de comorbidade mais comum associada ao risco de ter esse COVID longo, né? Então, fatores de risco cardiometabólicos, né? Diabetes tipo 1 e 2, né? Doença cardiovascular, a doença renal crônica, a pressão alta, a insuficiência cardíaca e obesidade, né? Que também são fatores de risco, né? Comorbidades para agravamento da COVID-19 aguda. E os fatores de risco que colaboram, então, com o desenvolvimento do COVID longo, né, o aumento da idade, a existência de mais de 5 sintomas na fase aguda, então, isso pode colaborar com o desenvolvimento, né, a persistência dos sintomas pós-infecção. E um dado, né, curioso, as mulheres, elas apresentam um maior risco de desenvolver a pós-Covid do que os homens, tá? Como eu já disse, então, o Covid, ele pode agravar, né, as comorbidades pré-existentes nos pacientes, né? E aí uma observação do Dr. Júlio Croda, da Fiocruz, que diz que é surpreendente a quantidade de relatos de pacientes que apresentaram a forma branda ou moderada da doença e continuam com algum tipo de sequela persistente. Né? E agora, o que a gente faz com tudo isso? Né? O que é síndrome pós-Covid, Covid longo, Covid persistente? Como que a gente vai fazer para atender esses pacientes, né? Então, né, depois de toda, né, a mobilização para entender o que era a doença, como tratar, como cuidar, como fazer o manejo clínico da doença aguda, né? Então, veio o desafio de como tratar, né, das pessoas, como recuperar as pessoas para esses sintomas persistentes, né? Então, eu trago agora para vocês, né, a experiência do município de São Paulo, né, que foi me apresentada muito gentilmente, tá, pela área técnica de reabilitação da Secretaria de Saúde, e eu venho compartilhar aqui dessa experiência, né, como é que está funcionando a rede na cidade, tá? Então, em meados de agosto, setembro, foi feita toda uma reorganização, né, por conta dessa necessidade, né, de como que a rede ia fazer esse fluxo, esse atendimento para as consequências, né, dos pacientes acometidos pela Covid-19, né? Então, a rede toda foi mobilizada para isso, né? Então, as unidades básicas de saúde, né, os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, a unidade de referência de saúde do idoso, programa acompanhante do idoso, né, os CELS, que são os centros de especialidades odontológicas, as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, né, que a gente chama de EMAD, os centros especializados em reabilitação, né, os centros de convivência cooperativa e as unidades de práticas integrativas. Então, esses pontos diversos, né, eles se articulam, né, para poder realizar um cuidado centrado, então, na necessidade da pessoa. Então, cada caso vai
exigir um tipo de acompanhamento diferente, né, vai passar por uma avaliação, por uma triagem, e vai entrar, né, nesse fluxo para que aconteça a reabilitação desse paciente o mais rápido possível, ele possa voltar às suas atividades de vida. E como é que é essa gestão de casos, né? Então, na verdade, o trabalho é feito nessa perspectiva de gestão de casos. Então, cada caso, um encaminhamento, né? E para isso é necessário identificar os problemas, né? Então, ter o histórico desse paciente, né? E categorizar suas necessidades, identificar essas necessidades. Então, é feito um plano terapêutico para esse paciente, né, que é monitorado continuamente para avaliar, então, a evolução do tratamento das intervenções terapêuticas que estão sendo realizadas, né, em busca da meta pretendida. Então, como que funciona isso, né? O paciente, ele é triado, né? Então, existe uma triagem dos pacientes egressos dos hospitais, né? Então, o foco, né, é prioritário, né? Então, é trabalhado com essa perspectiva de priorização, né? Porque o universo realmente é grande, né? Então, são milhares de casos, né? E tanto leves como mais graves, moderados e graves, né, como a gente sabe, milhares de casos, e foi necessário priorizar aqueles que, com certeza, precisariam, né, ter essa reabilitação o quanto antes, né. E para isso a rede, ela não ficou na espera, né, de uma demanda espontânea, né? Então, a rede, ela está indo atrás desses pacientes, então é realizada uma busca ativa de casos, né, através do banco de notificações de SRAG, que a gente fala, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, né, dos pacientes internados. Então, esses egressos de hospitalização. Então, através do banco de dados, as unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada da atenção primária, eles, então, vão atrás desse caso, né, por meio de teleatendimento, eles fazem a ligação telefônica, né, e aplicam um questionário, né, básico. Esse questionário, ele é feito por um profissional de nível superior, tá? E aí, para poder, então, entender qual é a necessidade daquele paciente, né? Uma primeira triagem é realizada dessa forma, tá? Então, todos os pacientes que foram internados, né, que foram submetidos à ventilação mecânica, tanto invasiva como não invasiva, idosos, pacientes com comorbidades, gestantes, puérperas e crianças menores de 2 anos. Então, o segmento, acompanhamento desse pós-Covid na atenção primária, né, ele é feito conforme as queixas do paciente. Então, o manejo direcionado para a queixa, né? Então, acessando todas as equipes necessárias para a reabilitação do caso. E, dentro desse fluxo, né, a gente tem sistematizado esses elementos, né, que são os principais, né, as principais queixas, o que mais demanda na reabilitação pós-Covid, né? Então, o segmento respiratório, cardiovascular renal, o segmento nutricional, a reabilitação, né, o acompanhamento domiciliar, a saúde mental, o acompanhamento, né, e também a assistência farmacoterapêutica, tá? Então, são esses segmentos que estão mais sistematizados, mas outros também existem, né, conforme a necessidade do paciente.
Aí eu vou passar para vocês cada segmento, como que é feita essa avaliação, né? Então, esses pacientes com comprometimento respiratório, eles são acompanhados pela atenção primária ou secundária, de acordo com o grau de dispneia. Então, para isso, também é feita uma classificação, e essa classificação é feita por meio de uma escala, né? A MRCDQ, que é a Medical Research Council Dyspnea Questionnaire, que vai do grau 0 ao 4, né? Avaliando, então, esse esforço, né? E o grau de comprometimento respiratório, né? Então, para os pacientes com grau 0 de dispneia, eles são acompanhados na própria UBS, tá? Para aqueles que já têm um grau um pouco mais de comprometimento, que é o grau 1, que é a maioria dos casos, né? Então, eles são acompanhados na atenção primária, né? Eles têm um acompanhamento multiprofissional para reabilitação e são sempre reavaliados na evolução para graus maiores de comprometimento, então, eles vão ter outro encaminhamento, né? Então, podendo passar por uma avaliação da função pulmonar e com um especialista, o pneumologista. Para saturação, né, menores que 95%, ou grau 2 e 3, né, de comprometimento respiratório, que é menos de 10% dos casos, então, eles são encaminhados para o especialista, e reabilitação no SER, que são centros especializados de reabilitação. E aqueles, né, que é menos de 5% dos casos, que tem o grau 4 de comprometimento, eles fazem um acompanhamento, então, no domicílio. Então, equipes, né, de assistência domiciliar, eles, então, prestam essa assistência para o paciente no domicílio. Então, aqui o segmento respiratório. O segmento cardiovascular e renal, né, então, ele vai passar por uma avaliação, né, e dependendo do diagnóstico instalado, ele vai ser encaminhado para avaliação do especialista, né, e para exames complementares. Né. Aí, aqui uma observação que eu trago, né, as razões exatas para essas doenças cardiometabólicas estarem associadas, elas não são totalmente conhecidas, né, então, assim, como a professora Sandra no começo me falou, né, é uma doença que a gente está descobrindo, né, desconhecida, né, e o pós-Covid também, ainda mais com tantas repercussões, né, com todo esse conjunto de fatores, então, nós estamos num contínuo aprendizado, né. Aqui, o acompanhamento na reabilitação, como é que está acontecendo, né? Então, também, da mesma forma, dependendo do grau, né, de dificuldade, de fadiga, de fraqueza, de perda muscular, e comprometimento, né, da funcionalidade, da mobilidade, da realização de tarefas, né, de movimentos. Então, o paciente ele vai ser cuidado na atenção primária ou secundária, tá? Então, aí, da mesma forma, entram as escalas de avaliação, né, e cada paciente, então, ele vai ser encaminhado conforme a sua necessidade, né? Como vocês viram, a fadiga é uma dos principais sintomas que persistem no pós-Covid, né? E realmente as pessoas precisam muito dessa reabilitação. E além do acompanhamento com as equipes, foi desenvolvida uma cartilha de reabilitação motora, que depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos, para o paciente fazer, né? Então, são exercícios,
né, que eles vão tanto poderem ser usados pelos profissionais como pelos pacientes em casa, né? Então, é muito legal essa cartilha de reabilitação motora e cardiorrespiratória. Aqui, então, os pacientes que precisam da atenção secundária, né, à saúde, então, eles vão ser atendidos nos centros especializados de reabilitação, pelas equipes de atenção domiciliar, né, então, são pacientes com sequelas moderadas e graves, e com uma repercussão negativa da sua funcionalidade global. Então, a dispneia de grau 2 ou 3, dispneia ou fadiga que impossibilite ou dificulte as atividades de vida diária e deambulação, alterações neurológicas, cognitivas e funcionais, as intercorrências neurológicas durante a internação, né, o paciente pode ter tido, né, um acidente vascular encefálico, uma polineuropatia, síndrome de Guillain-Barré, a perda de amplitude de movimento, necessidade de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, né, pacientes que têm algum risco de broncoaspiração, né, aqueles que não obtiveram melhora, né, com as intervenções oferecidas pela atenção primária, e usuários acamados com uma maior complexidade. E a atenção domiciliar, aquele paciente que realmente não consegue, né, ir até o serviço de saúde, né, tem um comprometimento maior, então a equipe ela vai até a sua casa oferecer o cuidado, né, e da mesma forma que os outros cuidados são oferecidos conforme as classificações, aqui da mesma forma, né, então as equipes de atenção domiciliar, elas trabalham, né, com esses graus, né, de complexidade do paciente acamado, paciente que está no domicílio, tá? Então, essa divisão de modalidades, ela é importante, né, para compreender o perfil de atendimento, né, e as necessidades, o que o paciente vai precisar, então, uma avaliação caso a caso, né? E a frequência das visitas, a intensidade do cuidado, né, e o uso de equipamentos. Como é que é a questão da assistência nutricional, né, que é um ponto importante também, né, a gente observa uma grande um risco nutricional, né, desses pacientes pós-Covid, principalmente os internados. Então, da mesma forma que os outros segmentos, trabalha nessa ótica de avaliação dessa classificação do paciente, né, então, de uma forma sistematizada é oferecido esse cuidado. Então, um alto risco, né, ele tem essa necessidade de cuidados dietoterápicos especializados e imediatos, tá? E aí o acompanhamento, ele é presencial com a nutricionista na atenção especializada. O paciente com moderado risco nutricional, ele tem uma necessidade de cuidados específicos, né? Não é aquele alto risco, mas ainda apresenta um risco nutricional. Também acompanhamento presencial com a nutricionista. Aí já na atenção primária, tá? E o baixo risco nutricional, uma necessidade de controle, né, dietoterápico específico, mas com baixo risco. Então, esse acompanhamento, ele pode ser feito por teleatendimento, né, com a nutricionista da atenção primária, tá? Então, o risco nutricional, ele é definido por critérios já definidos, como tempo de internação, índice de massa corpórea, idade, doenças e gestação, tá? E esse atendimento, ele precisa ocorrer em até 30 dias após a alta hospitalar. Então, um dos pilares dessa atenção pós-Covid é o início precoce da reabilitação. Por isso é realizado esse trabalho de busca ativa, contínua das unidades,
né, para que a gente identifique esses egressos, né, o mais rápido possível e insira eles nessa rede de reabilitação. O acompanhamento em saúde mental pós-Covid, que é fundamental, é muito importante, a gente vê que realmente a pandemia trouxe, né, problemas grandes, né, de ordem da saúde mental, ou exacerbaram problemas pré-existentes, né, então isso é um relato dos profissionais. Então, os pacientes que já tinham, né, depressão, já sofriam muito de ansiedade, né, já tinham um quadro mental instalado, né, teve uma piora muito grande na doença, né, pela própria característica da doença, pelo isolamento, pelo comprometimento físico, clínico, de internação, né, o distanciamento dos seus entes queridos, medo de morrer, né, uma doença desconhecida, então causando um grande impacto na vida da pessoa, né. Então, esse acompanhamento, ele exige uma escuta atenta e qualificada, né, para tentar entender, conhecer a experiência desse adoecimento, da internação por Covid-19 e o momento atual, como é que está sendo essa recuperação, né, conhecer, né, ouvir, né, sobre esse sofrimento vivenciado, os sentimentos que a pessoa traz, as perdas, né, envolvidas, e as questões de saúde mental, elas também podem ser, né, identificadas com alguns sintomas físicos de desconforto, né, que aí também a gente precisa afastar essas causas orgânicas, né, então precisa ter todo esse cuidado. Então, realmente, uma avaliação integral do indivíduo, né, então, um olhar para o todo, tá? Então, da mesma forma que os outros segmentos, o acompanhamento em saúde mental, ele também precisa ser classificado para que haja um encaminhamento adequado, né? Então, é classificado como baixo impacto, moderado impacto e alto impacto, né? Então, envolvendo o trabalho da atenção básica, né? No baixo impacto, esse paciente ele vai ser direcionado para grupos, as oficinas, atendimento individual, atividade física, então as práticas integrativas de saúde, tá? No moderado impacto, além disso, né, então, apoio matricial, a equipe multiprofissional, o atendimento especializado no CAPS, e o alto impacto, né, envolvendo todas essas questões, mais um atendimento mais intensivo, mais frequente, né, um olhar mais próximo desse paciente. Aqui, assistência farmacoterapêutica também uma coisa muito importante, né, para acompanhamento, então, verificação desses medicamentos, né, uma revisão do que esse paciente, saindo da hospitalização, quais medicamentos eles estão utilizando, né, a questão da medicação inalatória, né, que acaba sendo frequente para esses pacientes, e para identificar, então, possíveis comprometimentos nos resultados terapêuticos, por conta de interações medicamentosas, reações adversas, ou então baixa adesão ao tratamento, tá? Aqui, né, então, eu trago para vocês os equipamentos, né, que estão sendo acessados, né, que foram equipados, né, houve toda uma reestruturação desses serviços,
né, para poder atender esses pacientes nas 468 UBSs, né, que nós temos em São Paulo. São 32 centros de especialização e reabilitação. Dentro desses CERs, né, então foram incrementados, foram abertos esses polos de reabilitação cardiorrespiratória, são 10, 20 polos de reabilitação respiratória, né, contando também com os ambulatórios, né, especializados, os centros de reabilitação cardiorrespiratória e contando também com a confecção desse material importante, que é a cartilha do usuário, né, com orientações para o paciente, também para o profissional, e todo um treinamento da rede para poder fazer esse fluxo funcionar da melhor forma, né, e com um atendimento com qualidade para esse paciente, né, através do canal profissional aí do YouTube, vocês podem ter acesso, né, a vários vídeos sobre a reabilitação cardiovascular, a respiratória, né, terapia ocupacional, a questão da fadiga, né, então é um treinamento específico para esses profissionais da atenção básica e do SER. E está disponível para todo mundo, excelente material, tá, gente? Aqui a cartilha, né, de reabilitação motor e cardiorrespiratória pós-Covid-19, né, e ela traz exercícios para mobilidade articular, fortalecimento dos membros, exercícios para braços, treino de força, né, exercícios metabólicos e cardiorrespiratórios, alongamentos, né, então aí aqui as fotos dessa cartilha, né, ensinando como o paciente deve fazer, né, e aí você tem os espaços que o profissional pode utilizar para colocar a frequência desses exercícios, as repetições, né, o número de séries que ele deve fazer. Aqui um exemplo de exercício respiratório, né, que é utilizado para a reabilitação do paciente. E aqui eu trago as considerações finais, né, então é uma necessidade de um acompanhamento a longo prazo desses pacientes, né, pelos serviços de reabilitação, né, e é muito importante a difusão desse conhecimento sobre a síndrome pós-Covid, né, o estudo desses casos, e que isso esteja acessível também para a população, né, para que eles também busquem atendimento, para que eles não demorem para chegar na rede, para que não demorem, né, o seu processo de reabilitação, que eles possam voltar o quanto antes à sua vida, né, recuperados. É isso, aqui as referências eu trago para vocês. E agradeço demais o espaço e a oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema tão interessante, tão desafiador, que é o pós-Covid. Muito obrigada. Obrigada, Maria de Fátima, pela tua excelente apresentação. Com certeza, hoje aprendemos muito mais sobre essa doença que tem sido tão desafiadora, né, para todos os níveis de atenção, né? Hoje a gente pôde ver com a Maria de Fátima a quantidade de problemas, de sequelas, né, que a Covid pode estar apresentando, né? São sequelas no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, questão neuropsiquiátrica, né? E a questão que tem sido para a gente, eu como trabalhadora da atenção primária, a sequela psicológica, não só para a pessoa que foi afetada pela doença, né, mas para as pessoas que perderam familiares e vivem o luto, né, para as pessoas que não foram acometidas pela doença, mas estão em isolamento social, estão em quarentena, vivem sozinhas, né. Então, a gente tem uma demanda de pacientes com ansiedade, com depressão,
né, a gente também vive um momento político no país que não ajudou no sentido emocional, porque as pessoas têm um sentimento de desamparo, né, pelas políticas públicas e a forma com que elas têm acontecido, né, em diversos estados, né, e principalmente pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então, existe também uma incerteza sobre o futuro, né, a questão do desemprego também, né, que afeta, né, a saúde mental das famílias brasileiras. Então, assim, a sequela psicológica, a gente vai trabalhar muito tempo ainda com essa demanda, né, que a crise sanitária, né, tem provocado na população brasileira, né. E focando um pouco nessa questão do papel, né, da atenção básica, né, das unidades básicas de saúde, né, é interessante porque a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que 40%, né, das pessoas vão ter sintomas leves, né, da doença. Então, esses 40% vão estar sendo acolhidos, diagnosticados e acompanhados pela atenção básica, né. Também parte dos pacientes que têm sintomas moderados, que é mais 40% dos casos totais de COVID, também vão estar sendo acompanhados pelas unidades, né, básicas de saúde. 15% vai ter manifestações clínicas mais graves, né, vão ter uma pneumonia grave, vão precisar de uma oxigenoterapia, né, então esses casos às vezes precisam ser internados, e 5%, em torno de 5% das pessoas acometidas pela doença vão ter um quadro crítico, vão ter uma insuficiência respiratória, vão precisar de uma UTI, né, vão ter problemas, né, em múltiplos órgãos, né, vão ter, sei lá, uma insuficiência renal, uma insuficiência aguda hepática, né, então é uma série de problemas e de consequências que a doença traz para a saúde. Mas eu estou colocando essa questão dos percentuais, porque se a gente avaliar o conjunto, né, de casos de COVID, a maioria deles vão precisar ser assistido pela atenção primária. Sim. Então, a gente tem uma sobrecarga hoje nos serviços de atenção primária, porque a gente ainda está na pandemia, né? Mas a gente já tem uma demanda reprimida das condições de saúde que a gente não pôde atender de uma forma como a gente vinha trabalhando, né, há muito tempo, e a gente tem uma demanda reprimida, que são as pessoas do pós-Covid, que, assim, eu queria parabenizar, né, o trabalho de São Paulo, fiquei, assim, encantada, né, essa cartilha de reabilitação, ela vai ser importante para a atenção primária, né, um trabalho, assim, importantíssimo nesse momento, né, porque tudo que a gente foi fazendo ao longo do tempo, foi acontecendo, a gente estava trabalhando e os protocolos sendo modificados a cada dia a gente tem um conhecimento um pouco maior sobre a doença, né, e isso vai modificando as nossas condutas, né. Mas a minha preocupação hoje, por exemplo, é como a atenção primária, né, vai poder dar conta, né, de toda essa questão se a gente não tiver um maior suporte, tanto em educação permanente, né, para que a gente tenha conhecimento suficiente, né, mas também um aporte de recursos humanos, né, para que a gente possa ampliar. Então, nisso também eu acho que São Paulo está de parabéns pela criação de serviços, né, que estão atendendo os pacientes pós-Covid, né. Isso é uma iniciativa que, com certeza, né, vai também desafogar um pouco essa procura, né, da unidade básica que já está bem sobrecarregada, né. Chama atenção a questão do trabalho em rede, né, não é só unidade básica, né, é um conjunto, né,
de serviços de saúde que compõem uma rede de atenção dando suporte. Isso é fundamental, né, para que a atenção ao usuário seja realmente efetiva. Então, eu queria agradecer, porque vocês realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso e inspirador. Eu, com certeza, quem está assistindo essa live e trabalha na atenção primária, né, vai estar podendo refletir e usar esse material para discutir até com o seu gestor, né, com o gestor do seu município, né, o que pode ser feito, né, porque a atenção primária vai ter que ser muito protagonista ainda, né, mais do que tem sido, né, porque as sequelas vão se agravando se a gente não conseguir dar um cuidado adequado para essa população que está saindo, né, de um quadro, né, mas mesmo moderado, né, mesmo as pessoas com sintomas moderados pode ter algum tipo de sequela, né, em um contingente menor, né, claro que aqueles que internam, aqueles que vão para UTI, isso é muito mais grave, mas pelo menos sequela psicológica, eu acho que a maioria tem, né? Com certeza, incluindo, né, eu me incluo também nisso, né, porque a sobrecarga, né, para os profissionais de saúde realmente, né, do mundo todo é muito grande, né, a gente ainda está em pandemia, né, Sandra, então ainda estamos atendendo os casos suspeitos de Covid, fazendo testagem, né, internando, né, os casos mais graves. Além disso, a gente também ainda está em plena vacinação, né, contra a Covid, é o que, assim, nos acalenta um pouco também, né, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos complicações, menos internações, menos repercussões e menos Covid longo, né, então, realmente... E agora a gente vive, né? Quando começou a pandemia, a gente falava, nossa, como é que vai ser, né, o pós-Covid, né? E tá aí, né? E aí agora vem para a gente, né? Então não temos descanso mesmo, mas graças a Deus estamos conseguindo, né? Avançar, né? E rápido, né? Acho que isso que surpreende muito. Então, não são só as vacinas, né, que foram desenvolvidas, né, em tempo recorde, né? Acho que toda a adaptação dos serviços de saúde, né, os tratamentos, as intervenções, né, como essa reorganização que foi feita, né? Realmente um trabalho maravilhoso. Eu fico muito orgulhosa de poder apresentar esse tema, né, e ver que realmente e funciona, né? Nós precisamos, né, dessa sistematização para a gente poder se organizar, né, para a gente poder reavaliar, né, todo esse planejamento e realmente ver o impacto, né, desse tratamento, dessa reabilitação. Então, eu fico muito, muito orgulhosa mesmo desse trabalho de reabilitação de pós-Covid. Muito legal. Não, é um excelente trabalho e, com certeza, todos nós temos muito a refletir, né, sobre as questões apresentadas aqui, porque a gente vai precisar ser protagonista no sentido até de tensionar a gestão local, de usar até esse material produzido por vocês em São Paulo, né, para que a gente possa levar conhecimento dos prefeitos, dos secretários de saúde, dos conselhos, né, municipais, estaduais de saúde, para que se aprofunde a discussão das necessidades de assistência para as pessoas que estão saindo, né, de um quadro, né, mais grave da doença, né, estão vivendo uma situação de Covid longo, de Covid persistente, né, e vão precisar de suporte, né, dos serviços de saúde, né. Então, a gente vai precisar continuar se preparando, né, e para continuar protagonizando um cuidado, né, efetivo na atenção primária, porque a gente ainda vai lidar com isso ainda, né,
Espero que em breve, com a vacinação, como você colocou, que nos dá esperança, né, de reduzir, né, essa taxa de infecção, reduzir internações, né, mas a gente ainda vai levar algum tempo, né, precisando cuidar do pós-Covid, né, isso vai ainda alguns anos, né, porque foram muitas pessoas afetadas, né, em todos os sentidos, sejam nas sequelas clínicas ou nas sequelas psicológicas, né, então a gente ainda tem um longo trabalho pela frente. E o que você deixa de mensagem para os trabalhadores da atenção primária, Maria de Fátima? Força! Estimula aí para... Força, gente! Olha, não tem nem o que falar, né, do pessoal que realmente está na frente de batalha, né, tanto na atenção primária, como, né, na atenção hospitalar, especializada, secundária, e todos os que estão por trás também, né? Acho que todos são imprescindíveis para a gente poder organizar os serviços, para a gente se preparar, né? Para nos fortalecermos, né? Que a gente que tenhamos tempo também para nos reunirmos dessa forma, para a gente poder discutir os melhores caminhos que a gente precisa seguir. Né, e eu tiro o chapéu para quem está lá na unidade básica de saúde, enfrentando, né, toda essa campanha de vacinação, que também não é fácil, né, e o atendimento dos casos que não param, né, as demandas reprimidas, né, as doenças de notificação, né, que tiveram uma diminuição aí nessa identificação, que a gente também vai precisar correr atrás, né, as coberturas vacinais de rotina, né, então, força, né, o seu trabalho é muito importante, né, é muito valioso, e eu sou muito orgulhosa de poder fazer parte desse time. Eu só posso agradecer a todos. Obrigada, Maria de Fátima. É importante a gente trocar, compartilhar informações, né, saber o que está acontecendo, né, de um estado com outro estado, né, eu vivo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, então outras pessoas de outros estados estão assistindo a live, né, para que a gente possa se fortalecer, né, compartilhando conhecimento, compartilhando informação, compartilhando experiências, né. A ABEM foi muito feliz em organizar esse evento, né, para capacitar, treinar, ajudar os profissionais de saúde, né, a estarem discutindo esse tema da Covid e das imunizações, né, porque é uma iniciativa, né, que contribui muito com a formação, uma formação para prestar um serviço com segurança, com qualidade, né, para a população brasileira. Então, é um papel importante da ABEM, né, nacional, de estar promovendo, né, e a gente agradece todos os colaboradores, né, excelentes que a gente tem tido todas as quartas-feiras aqui na live, né, e em nome da ABEM Nacional, eu queria te agradecer pela tua apresentação, por tu disponibilizar teu tempo, né, gratuitamente e amorosamente para a ABEM Nacional, né, e a gente teve a oportunidade de conhecer a experiência de um estado, né, do município de São Paulo, né, e que com certeza vai nos inspirar e vai nos ajudar a seguir em frente aí com mais força. Muito obrigada, querida, gratidão, viu, pelo convite, e eu estou à disposição. Obrigada. Eu agradeço a presença de todos, né, e todas, e a gente encerra essa live. Vocês estão convidados para, na próxima quarta-feira, estarem com a gente de novo, e a gente poder seguir fazendo essa discussão. Obrigada, Maria de Fátima, prazer em te conhecer. Prazer o meu, professora, um beijo. Beijo, tchau. Tchau.